Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá, espero que você esteja bem aí na sua casa, seguindo, né, os cuidados, porque temos sempre que cuidar do nosso corpo, da nossa mente. E nós estamos aqui no capítulo 5 de Daniel. E aqui na minha Bíblia de estudo, o capítulo tem o seguinte título: O Banquete do Rei Belsazar. Aí na sua Bíblia, que título tem esse capítulo? Então, depois você confere, depois você estuda e depois você vai ver tudo que foi visto nessa aula. Você vai lá com tempo, com bastante tempo, e veja esse capítulo 5 de Daniel. E aqui Daniel já está na sua maturidade. A gente tem acompanhado a vida de Daniel, de onde ele veio, e onde ele foi parar. Daniel com as suas características marcantes, né? Quando a gente fala de Daniel, a gente vê como são marcantes algumas características. Ele manteve durante a sua vida todo esse perfil. E aqui a gente já vai ver, politicamente falando, uma grande mudança no cenário. A gente vai ver isso aqui também. E nesse capítulo acontece um grande filme. É como se fosse um grande filme. Aliás, eu gosto muito de filmes. Sempre que posso, eu sempre assisto a um bom filme. E nesse filme tem festa, tem orgia, tem sensualidade. A gente observa essas características aí. E uma coisa que a gente observa nesse capítulo, a busca dos objetos sagrados e a profanação. A gente vai ver aqui o seguinte: desrespeito ao que é sagrado, violação do que é sagrado. E aí a gente vai ver as consequências disso. E uma coisa que a gente vai ver nesse capítulo é o orgulho de Belsazar. A gente já viu o orgulho no capítulo, na aula anterior. Se você não viu, vale a pena você ver. E aqui a gente vai ver o seguinte: mais uma vez orgulho. Esse orgulho que acompanha a vida da gente, né? Querendo ou não, a gente tem que admitir. Orgulho vai fazer parte aí da nossa caminhada. E a gente sempre tem que estar atento a isso. Inclusive com as consequências desse orgulho, né? E aí a gente vai ver nesse capítulo a soberania de Deus. Aliás, soberania de Deus é o fio condutor desse livro, do livro de Daniel. E aqui, mais uma vez, como eu já tinha falado antes, a gente observa honestidade, integridade de Daniel e a sabedoria desse homem. Daniel aqui vai fazer uma interpretação, né? Vai ter uma situação em que, mais uma vez, vai ser colocada em xeque a sabedoria desse grande homem de Deus. E aqui, como, né? Fechando esse capítulo, a gente vai ver a divisão do império, né? Politicamente falando, a gente vai ver que teve uma mudança radical aqui naquela época, a partir desse capítulo. E fechando esse capítulo, a gente observa a soberania de Deus e o juízo de Deus naquele processo todo. E aqui, na nossa aula, já faz parte também da nossa aula, nós vamos ver um vídeo bíblico infantil sobre esse capítulo, o capítulo 5. Eu gosto muito dos vídeos bíblicos infantis. Primeiro que eu já trabalhei muito com crianças, sempre gostei. Eu gosto daquele olhar atento da criança quando ela gosta das coisas, quando chama atenção, aquele olhar que brilha, né? Aquela curiosidade, essas características da criança eu gosto muito. E aí a gente precisa manter, meus queridos, essas características das crianças, esse olhar de atenção para as coisas, de curiosidade, de alegria, né? E aí quando a gente percebe, né, quando uma criança está bem, né? Pelo olhar dela, a gente vai ver que essas coisas elas ficam muito importantes, elas ficam muito destacadas na criança. Então, vamos ver um vídeo bíblico infantil sobre esse capítulo, o capítulo 5. Vamos lá? Você sabia que há muito tempo
uma misteriosa mão começou a escrever na parede no meio de uma grande festa. Como será que isso aconteceu? Vamos descobrir juntos, porque... A minha Bíblia eu vou ler. Daniel e a escrita na parede. Após a morte do rei Nabucodonosor, seu filho, Belsazar, assumiu o trono. Ele era um rei orgulhoso e gostava de dar grandes festas para seus amigos e súditos importantes. Belsazar pensava que era muito poderoso e que nada poderia abalar seu reinado. Mas ele não sabia que Deus estava observando suas ações. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu uma festa enorme no palácio. Convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever palavras estranhas na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: Aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das autoridades sabia o que fazer. Então, a rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: Que o rei viva para sempre! Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio quanto os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chama Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação, mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis.
Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com os seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, aconteceu o que Daniel havia anunciado. Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Assim, a profecia se cumpriu, mostrando que Deus é soberano e tudo acontece de acordo com o seu plano. Daniel continuou a ser corajoso e fiel a Deus, e seu nome ficou conhecido e respeitado em todo o reino. Nossa, que história incrível, crianças! Com ela, aprendemos muitas coisas. Devemos ser humildes, obedientes e honrar a Deus em tudo. Nós aprendemos que quando Belsazar usou os objetos sagrados para beber, festejar e adorar a falsos deuses, Deus não ficou nada contente. Isso foi desrespeitoso e errado. Mesmo vendo o que aconteceu com seu pai, Nabucodonosor, ele não se humilhou. Vimos que é muito importante entender que as coisas de Deus são especiais e devemos cuidar delas com carinho. Assim como você tem cuidado com seus brinquedos, você também precisa ser zeloso com as coisas de Deus. Quando entrar em um lugar especial, como a igreja, seja respeitoso
e caminhe em silêncio, pois é um lugar de adoração a Deus. Se você tem uma Bíblia, cuide dela com muito carinho, mantendo-a limpa e organizada. Se você ver alguém agindo de forma desrespeitosa em algum lugar, aprenda com esse erro e faça escolhas melhores. Seja humilde e peça perdão a Deus quando errar, pois Ele te ama e te ajuda a crescer espiritualmente. Ore a Deus e peça para que Ele te ajude a ser responsável, respeitoso e cuidadoso, lhe dando humildade e disciplina para honrar a Ele em tudo o que você fizer. E no nosso momento de oração, nesse momento que já faz parte da nossa EBD, já está aqui, né, como um dos capítulos da EBD, de toda a aula, nós vamos para o nosso momento de oração. No nosso momento de adoração, o nosso momento de súplica e o nosso momento de clamor. Primeiro, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nessa semana, vamos pensar bem. Bênçãos que nós recebemos durante a semana. Nós esquecemos, meus queridos. O ser humano, o cristão, ele tem como característica de esquecer algumas coisas, né? Mas vamos agradecer, vamos lembrar nessa semana as coisas boas que Deus fez em nossa vida. Aliás, nós tivemos um culto de ação de graças muito bonito mesmo, que está disponível, né? E você depois pode acessar, se você não viu ou não esteve presente, e você pode ver. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Sempre o nosso país tem que estar no nosso clamor. As nossas autoridades, o nosso presidente, pessoas que estão aí ocupando cargos, estão resolvendo situações que vão interferir na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós temos que orar por esses homens e por essas mulheres. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos sempre orar pelos nossos missionários, por esses homens e mulheres que estão aí levando a semente. E nós temos uma família missionária na cidade de Paracatu, o Daniel e a Magda. Esse casal super simpático, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e que estão ali naquela cidade desenvolvendo um trabalho muito bonito. Nós temos que sempre abençoar essa família, sempre clamar por eles. Paracatu é um desafio e nós temos que ter sempre nas nossas orações essa família missionária. Essa família missionária que sempre que possível ela está nas nossas reuniões de orações lá na segunda-feira. Segunda-feira às 21 horas. E aqui, meus queridos, nós vamos orar agora pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais. Aliás, mais do que nunca nós temos que clamar por esses homens. Nós temos que clamar por esses homens e pelas suas famílias, para que Deus abençoe as famílias dos nossos pastores. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela Lídia. Que Deus abençoe essa família que tem um projeto tão bonito para a nossa igreja, essa família abençoada. Vamos orar por eles, vamos sempre clamar pela Lídia e pelo pastor Valquimar. Vamos orar pelo pastor Sincero e pela Simone, esse casal que tem feito tanto, né? E tem marcado presença aí na nossa igreja, nas atividades, de um jeito bem peculiar. Vamos orar por esse casal. Vamos orar pelo pastor Manuel e pela Tila, né? Para que Deus abençoe, Deus cuide deles, Deus trate desse casal de uma forma bem carinhosa. Vamos orar pelo pastor Rubens e pela sua esposa. Pastor Rubens, que tem também um ministério todo voltado para a parte de educação. Vamos orar, meus queridos, pelos ministérios da IBA. Ministérios que estão aí, já em ação, atuando, desenvolvendo as suas tarefas, para que Deus capacite a cada pessoa e para que Deus traga novas pessoas para integrar os nossos ministérios. Vamos orar pela nossa liderança. Nós temos que sempre orar pelos nossos líderes. Pessoas que ocupam cargos precisam muito das nossas orações. E vamos orar pelos nossos diáconos
e pelas famílias dos nossos diáconos, esses homens que estão aí tão próximos ao nosso pastor. E vamos orar pela nossa construção. É tão bom chegar, né, na igreja e ver que já avançou, que já tem algo novo. É muito bom. Vamos orar pelos funcionários que estão ali, pelas famílias dos nossos funcionários, pelos recursos, para que haja sempre recursos para a nossa construção. Vamos orar, meus queridos, pelo nosso departamento infantil. Esse departamento lindo, a cada dia mais bonito, pelas professoras que estão ali desempenhando um trabalho tão bonito. Vamos sempre orar pelo departamento infantil, né? Vamos sempre ter um olhar de atenção, de cuidado para com as nossas crianças e com as famílias das nossas crianças. Vamos orar pelos nossos adolescentes. Os nossos adolescentes precisam também estar nas nossas orações. Nós temos um casal, a Danúbio e o Dagoberto, que estão ali à frente desse departamento, trabalhando, já desenvolvendo todo um projeto para que Deus abençoe esse casal. E Deus abençoe nesse momento de uma forma muito especial a Danúbia, para que Deus dê a ela conforto e que ela siga em frente com a sua vida. E vamos orar pelos nossos jovens. Vamos orar pelos jovens que estão aí na nossa igreja. Eles têm um encontro durante a semana, para que Deus abençoe sempre esses encontros, que sejam encontros proveitosos, que esteja sempre ali uma forma de estudo, de crescimento, de socialização. E vamos orar pela Laís e pelo Saulo, esse casal que está aí à frente desse trabalho, para que Deus abençoe esse casal. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. Sempre orar pelos dízimos e pelas ofertas, para que ele seja bem utilizado, para que Deus abençoe as pessoas que estão ofertando, as pessoas que estão dizimando, e aqueles que não estão fazendo, que num tempo oportuno possam vir a fazer. E vamos orar pelo nosso tesoureiro. Nosso tesoureiro, nós temos sempre orar pelo tesoureiro da igreja. Ele tem um papel muito importante, né? E é um desafio muito grande ser tesoureiro, né? E vamos orar por ele, pela sua família, e vamos orar por toda a comissão de finanças. Comissão de finanças também que está ali, né? Nesse trabalho tão importante, numa área tão importante da igreja. Vamos orar, meus queridos, por esse grupo que eu gosto tanto, gosto muito, idosos e enfermos, para que Deus abençoe a cada um, para que eles sejam sempre bem cuidados, bem tratados, para que tenha sempre pessoas para levar uma palavra de carinho, de conforto. Vamos orar pelos cuidadores, né? Pessoas que cuidam dos idosos enfermos, os familiares, para que Deus dê também sabedoria, paciência, né? E cuide da saúde também dessas pessoas que têm um ministério tão especial. E vamos orar pelo Ministério da Maturidade. O Ministério da Maturidade é um ministério que tem desafios e novas propostas para 2025. Vamos interceder sempre pelo Ministério da Maturidade. E vamos orar pela programação de dezembro. Dezembro é um mês muito festivo, né? Muito corrido também. Vamos orar por todas as pessoas que estão envolvidas ali, os músicos, né? Instrumentistas, todas as pessoas que vão ter alguma forma de participação no mês de dezembro, para que Deus abençoe, cuide da saúde dessas pessoas e que tudo, sempre e sempre e sempre, seja feito para a honra e glória do nosso Pai. E vamos orar pelas nossas famílias, sempre. As nossas famílias que estão sempre nas nossas orações, que ocupam, né, boa parte do nosso tempo, né? Nós estamos sempre aí voltados para as nossas famílias. Que Deus abençoe as nossas famílias, para que sejam pessoas alcançadas, né? Alcançadas literalmente pelo amor de Deus, para que eles sintam em suas vidas o amor do nosso Deus. Meus queridos, e nosso momento final, nesse momento de despedida, que também faz parte da nossa EBD, né? O importante é como a gente termina.
Eu vou terminar aqui hoje com uma música que eu gosto muito, né? E essa música que já esteve aqui em outras aulas e hoje mais uma vez eu trouxe para vocês. E eu quero que você cante aí na sua casa. É importante a gente cantar, é importante a gente sempre se alegrar. Vamos lá, então? Vamos lá cantar? Perto quero estar. Leve essa música durante a semana, que essa música esteja presente durante a sua semana. Que você tenha uma boa semana. Vamos aí com o capítulo 5 de Daniel. E que Deus nos abençoe e até breve. Tchau. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me